Olá, boa noite a todos os ouvintes. Hoje iremos apresentar esse podcast com o tema Engasgo. Estamos aqui com a presença do professor, mestre em biomecânica, Leandro Augusto, Faculdade Unitop. Temos aqui também, estamos na presença também da Thalita, Boa né, noite. da Amanda Boa Lemos. noite. Eu me chamo Raquel Carvalho, sou do sexto período, acadêmica do curso Fisioterapia. Então, professor, é, é comum engasgo em idoso quando não há uma doença grave. O senhor poderia me explicar mais ou menos como que ocorre? Sim. Boa noite, agradecer aí o convite para participar, né, desse trabalho, a iniciativa dos meninos e da Unitop. Seria importante, né, a gente ter um profissional aqui, o fonoaudiólogo, porque existe uma doença aí chamada disfagia, que aí acomete mais os idosos e aqueles pacientes ali que têm algum tipo ali de demência. O que que é disfagia? É a dificuldade de sucção e de deglutição. Então tem que ter aí um controle respiratório, tem que ter um controle aí de sucção para esse alimento, esse líquido ou o próprio alimento, ir para o estômago. Quando isso não acontece, essa dificuldade, pode acontecer o engasgo e em idosos isso é mais comum. Então, é necessário ter um trabalho do profissional fonoaudiólogo, tá? E o fisioterapeuta vai entrar aí também, trabalhando esse paciente como um todo, a parte do sistema muscular, a parte do sistema respiratório, parte do sistema neurológico, para ele ter mais controle dessa sucção. Então, aí, professor, quais são as causas mais comuns em engasgo em bebês? Em bebês, né? A gente tem bebê abaixo de 1 ano, acima de 1 ano. São pequenos objetos. A criança passa pela aquela fase oral, onde tudo que ele vê pela frente ele quer colocar na boca. Então, os cuidados são esses objetos pequenos, pilha, moeda, bala, pedra, semente de feijão e as crianças que estão aí amamentando, o leite, né? Então, nós temos muitos casos aí de engasgo com o leite. Então, professor, tem casos de bebês que têm refluxo. Isso pode contribuir para o engasgo? Sim, o refluxo é uma causa que pode provocar um engasgo e uma coisa muito importante, nós temos que tomar muito cuidado com o refluxo, é que, como a volta, vamos dizer assim, o refluxo, a volta do bolo alimentar ou do próprio líquido, isso pode alcançar, as vias aéreas inferiores, né, adentrar ali no pulmão e causar uma doença, uma pneumonia, que é a broncoaspiração. Casos graves levando até a óbito, né. Então, o refluxo ele é importante ter um acompanhamento também de outro profissional, que é o profissional médico que vai ver o grau desse refluxo e entrar com medicamentos. E quais são os primeiros socorros que devemos ser realizados caso o meu bebê engasgue? Tá. Ah, o seu bebê engasgando, eu gosto de falar o seguinte, que a primeira coisa a se fazer é manter a calma e depois pedir por ajuda, né. Hoje está muito fácil o acesso ao celular e sempre a gente está com pessoas ao lado. É não esperar o pior, que seria o pior, o desmaio ou até uma parada cardiorrespiratória para pedir ajuda. Então, percebeu que ali, o bebê está engasgado, peça ajuda, o mais importante aí é o SAMU, tá? E se a criança emite som, se ela tosse, foi um engasgo parcial. Se não emite tosse, não emite som, é um engasgo total, que é mais perigoso. Mas mesmo no parcial, chamar por ajuda, porque do parcial pode se tornar um total. Engasgou, se for uma criança menor aí de 1 ano, você vai posicionar essa criança no seu antebraço e vai dar aí 5 golpes dorsais, 5 tapas dorsais,
e visualizar, e depois vira essa criança e visualiza se esse objeto que provocou o engasgo ele está na cavidade oral. Se tiver, você faz pinça, né, com muito cuidado e retira esse objeto. Se não sair com esses 5 tapas dorsais, você vai fazer aí 5 compressões torácicas no osso, né, chamado externo, para também tentar a desobstrução desse corpo estranho. Se não conseguir, volta dando os tapas, né, os golpes dorsais, até conseguir, até chegar por ajuda. Se essa criança desenvolver um engasgo total e aí entrar em desmaio, cianose oral e até a parada respiratória, você tem que fazer a reanimação cardiorrespiratória, a massagem cardíaca por 2 minutos. E o senhor acha que é possível identificar que o engasgo ele é causado por um problema muscular nervoso ou outro fator? Não, assim, ó, em crianças é mais o engasgo por essa dificuldade de controle respiratório, vias aéreas de menor calibre, né? Na pessoa adulta e também no idoso, pode ter um envolvimento neurológico, levando a essa disfagia, tá? E aí é necessário ter o acompanhamento de vários profissionais. Então, em crianças, o que mais acomete são pequenos objetos, o engasgo por leite. Professor, eu gostaria de perguntar como prevenir, né, tanto para o idoso como para um bebê? Tá, a prevenção é na criança, né? Após o alimento, após a amamentação, após realmente aquela história de deixar a criança no seu colo e arrotar, né? Uhum. Uma coisa importante é deixar em decúbito lateral esquerdo após arrotar, porque vai ter um esvaziamento gástrico maior, mais rápido, né? Um decúbito mais elevado, isso aí auxilia bastante na prevenção do engasgo. E no idoso, orientação de partículas menores, trabalhar a mastigação, trabalhar aí a respiração juntamente com o fonoaudiólogo, que é fundamental no idoso o profissional fonoaudiólogo que vai tratar essa disfagia. E como é que são os sinais de alerta que alguém está prestes a engasgar? Olha, em crianças, né, nós temos tosses, nós temos chiado, nós temos aquela apreensão, né? E no idoso tem um sinal, no idoso não, na pessoa adulta tem um sinal característico que é ele colocar a mão aqui no pescoço, que indica aí que ele está engasgado. Tá bom? É, E quando a pessoa está sozinha, como ela pode fazer ali para poder liberar nessas vias que tá obstruídas? É uma situação bem preocupante, aconteceu já com um morador de um prédio onde eu moro, né, do apartamento. Ele estava sozinho, ele estava com engasgo parcial, ele conseguiu mandar mensagem no grupo, né? Uhum. Hoje todos temos celular. É, mas é pedir por ajuda, tá? E tentar desobstruir. Existem alguns métodos que as pessoas na cadeira ela consegue fazer os golpes dorsais, dando esse golpe na cadeira. Mas eu não acredito muito nesse sucesso, não, né? Então, para mim, a maior prevenção de sozinho é não morar sozinho. É mastigar, né, ter calma. Esse senhor que engasgou, por exemplo, ele foi um pedaço enorme de carne com gordura. Então ele nem partiu e nem mastigou, né? E para finalizar, existe algum exercício específico que pode ser feito para fortalecer os músculos responsáveis pela deglutição? Sim, sim, existe o trabalho, e esse trabalho é do profissional da fonoaudiologia, que é fundamental para esse fortalecimento e para esse controle da sucção e com controle respiratório, né? Então, é necessário ter esse profissional para tratar essas dificuldades de deglutição e de sucção. É o fonoaudiólogo.
Em hospital, também é ele, mas só que hospital a gente colabora com ele na questão respiratória, melhorando o padrão respiratório do paciente, que aí vai melhorar também a parte da fonoaudiologia. Mais alguma pergunta? Teu nome. Tá certo. Então, a gente agradece muito pela sua presença, professor. Foi muito bom, foi acolhedor e somente o sentimento de gratidão, de Tá verdade bom, mesmo. eu Muito estou obrigada. sempre à disposição. Pode mandar mensagem, pode ligar, sem nenhum receio. Creio eu que depois dessas informações, né, a gente consegue adquirir Sim, bastante conhecimento, né, Isso. e evitar, né, Uhum. prevenção. especialmente quando estiver sozinho, então Uma isso aí coisa vale. importante é saber o número, né, do Corpo de Bombeiro, do Isso. SAMU, porque o engasgo, ele é uma coisa comum de acontecer. Todos os dias morre gente por conta de engasgo. Tá bom? Uhum. Sim. E é isso, professor. Muito obrigada, de Nada, verdade. nada. A todos os ouvintes, desejamos uma ótima noite, tá? Obrigado por estar com a gente nesse momento. E é isso, gente. Boa noite e um Parabéns, bom final de parabéns pela semana. iniciativa. Obrigada, Obrigada, professor. gente.